Agora é oficial, galera, saiu o final alternativo de Shingeki feito por fãs. Eu lembro em 2013, quando o maluco, depois que o hype estourou, decidiu fazer um jogo próprio e virou um sucesso por vários anos. Eu joguei pra caraca, quem lembra? Quem é um pouco das antigas vai lembrar desse jogo aí. E hoje a gente vendo um pessoal se reunir pra criar um final alternativo próprio, independente de qual fosse a decisão de roteiro que o pessoal seguiu foi boa ou ruim, cara, já demonstra uma força colossal desse fandom. E hoje a gente vai comentar a primeira parte desse final alternativo, que basicamente adapta o capítulo 137, é o antepenúltimo capítulo do mangá. E assim, vamos torcer para que não tenham só mais 2 capítulos, né? O penúltimo e o último. Tomara que tenha aí mais alguns pra gente ter um serviço completo, né? Só pra gente, quanto mais melhor, no fim das contas, né? Então, hoje a gente vai comentar sobre esse capítulo que adapta o 137. E lembrando, pra quem tá um pouco esquecido, refrescar um pouco a memória aí, o capítulo 137 foi quando a gente teve a conversa entre o Zeke e o Armin, e teve também na segunda metade a continuação da luta, né? Entre os Titãs da Aliança contra os Titãs marionetes, né, da Ymir, inclusive com a aparição dos antigos titãs que já tinham morrido para enfrentar aqueles primeiros titãs da Ymir, né? A gente teve também a morte do Zeke e a própria explosão do titã do Eren naquela forma colossal dele. Colossal não, porque a colossal é que ele vira depois, né? Na forma de Godzilla que ele tava. Só para refrescar um pouco a memória de vocês aí, para quem tava um pouco esquecido, mas vamos lá comentar. Antes, só pedindo, quem não é inscrito, galera, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Pretendo trazer os próximos, das próximas partes desse final alternativo, sim, com certeza. E obviamente quando voltar o anime, com certeza também vou estar fazendo vídeo aí. Então pedindo mais uma vez, se você curtiu o vídeo, pode assistir o vídeo. Assiste o vídeo tranquilo, no final você avalia se vale a pena se inscrever ou não, beleza? O capítulo começa mostrando o Erenzinho, o Eren criança debaixo da árvore, acordando, naquela clássica cena dele acordando, chorando e tendo uma visão a partir dali do Eren do futuro nos caminhos, iniciando ali uma nova aventura, né, onde ele receberia a missão que ele teria que executar no futuro. Aqui um primeiro comentário em relação a isso, que sou um pouco estranho essa decisão de ter colocado o Eren ele começando a ter essa visão logo depois de ele ter tido uma visão, porque teoricamente quando ele acorda chorando, ele acorda de um longo sonho, né? Ele acorda de um determinado sonho, e a gente vê ele logo depois iniciando um outro sonho. Fica um pouco, peraí, mas pode relaxar que tem muito elogio ainda que eu quero fazer a esse capítulo. Vamos lá. O capítulo ele continua mostrando, assim como foi no capítulo 137, do Zeke falando sobre as primeiras formas de vida, contextualizando tudo como se fosse um TCC, e como essas formas de vida com o tempo deixaram de procurar apenas sobreviver e começaram a buscar um significado através da racionalidade e até se tornando arrogantes, né? Se tornando conscientes da própria existência e se tornando assim arrogantes e entrando em conflito por poder. Isso de forma consciente, né? Afinal, os animais eles também fazem isso. Mais uma das formas de vida antigas persistiu por milênios, se recusando a seguir adiante. Ela esperou. Ou seja, um comentário aqui interessante sobre isso, né? Porque no mangá original, a posição do mangá em relação ao parasita era completamente neutra. A gente não teve uma posição em relação a porquê exatamente, uma explicação mais concreta em relação ao parasita, e pelo menos nessa versão aqui, alternativa, parece que eu tô com uma porra no olho, alguma coisa, algum bicho, mas enfim, não tem nada, é só poeira. Esse final alternativo, ele decide se posicionar, dizendo que não foi o acaso, que o parasita, ele realmente decidiu esperar, não foi o acaso, mas sim, provavelmente, instinto. E eu gostei muito que eles tenham se posicionado em relação a isso, porque encaixa muito com a posição do parasita no final do mangá, dele tomando a iniciativa de transformar as outras pessoas em titãs e também querendo chegar até o Eren. Por que ele queria exatamente voltar até o Eren se ele poderia ter parasitado qualquer pessoa àquela altura, né? Ele não queria sobreviver, por que tinha que ser exatamente o Eren? E eu acho que se encaixa muito com o contexto da primeira pessoa que ele parasitou. Então aqui a gente pode cogitar algumas possibilidades interessantes. Primeiro que os parasitas eles sobrevivem, eles até podem sobreviver sem um hospedeiro, afinal eles sobreviveram por bastante tempo, mas eles se tornam imortais
quando hospedam a pessoa certa. E talvez essa pessoa certa tenha sido a primeira fundadora, justamente a Ymir Fritz. E depois a gente teve também ele parasitando, tentando parasitar novamente o Eren depois de ter sido tirado do corpo dele. Mas toda essa questão do parasita, da existência do parasita como espécie, é algo que eu sinto, que eu repito aqui mais uma vez, como eu falei várias vezes, é algo que necessitava de um contexto mais concreto. Eu sentia que precisava de explicações mais concretas, porque reparem que é diferente de você ter a existência dos caminhos, que independente do final que fizessem, fosse o original, fosse esse adaptado, qualquer uma das justificativas seria uma mera justificativa que não teria muito mais para onde ir. Seria simplesmente uma justificativa qualquer para a existência daquele universo atemporal paralelo. Só que nesse caso, abre margem para você ter uma justificativa mais concreta, de você contextualizar de forma mais concreta, peraí, esse parasita ele age por instinto, mas por que ele não parasitou outra pessoa ao invés do Eren? Como é que ele sobreviveu sem parasitar ninguém? Por que nunca aconteceu antes, né, uma situação como essa antes na história? Por que só aconteceu com a Ymir Fritz? Várias questões que são práticas e que, por serem práticas, precisavam de um contexto um pouco mais objetivo. E é isso que eu senti falta, principalmente nesse capítulo, quando foi o original, 137, que fez o Zeke ficar mandando um monte de viagem lá, porque a vida, porque a vida não faz sentido e tal, quando eu queria particularmente uma explicação concreta. E tudo isso sobre o parasita, eu não digo que é algo necessariamente incoerente, só é algo que está extremamente em aberto, e a gente começa a se perguntar algumas coisas aqui. Por exemplo, talvez os parasitas eles já tenham tentado parasitar outros hospedeiros, mas não eram pessoas com uma vontade tão grande de viver quanto foi com o caso da Ymir Fritz. Ou, por exemplo, talvez parasitar seres humanos fosse melhor que parasitar animais irracionais. Talvez não encaixe, não consigam parasitar animais. Ou, por exemplo, também aqui, talvez essa raça de parasitas já fosse uma espécie em extinção há 2000 anos, e por isso só aconteceu uma vez na história, ou pelo menos sendo relatado uma só vez na história. Enfim, são questionamentos que ficam em abertos, mas que poderiam ter uma resposta caso Isayama ele tivesse dado uma atenção um pouco maior a isso. Mas o capítulo prossegue dizendo que, independente do porquê, isso deu origem à fundadora Ymir. E o Zeke ele diz que os caminhos, aqui mais uma vez, esse final alternativo ele se posicionando, o Zeke dizendo que os caminhos nasceram da arrogância da Ymir em querer continuar viva, e assim culpando ela por todo esse ciclo de violência que foi gerado a partir da criação do primeiro titã fundador. Aqui muito legal também, novamente, né, que ele acusa realmente a criação dos caminhos por causa da arrogância da Ymir Fritz. Olha só que louco, né? Ele acusando a Ymir de ser arrogante só por ela querer continuar viva. Ou seja, o melhor seria se ela tivesse aceitado a própria morte como ele mesmo quer fazer. Ele ainda ironiza, dizendo que a Ymir era poderosa como uma deusa, mas sempre como uma escrava. Então, como eu falei, para isso não existe uma explicação que fosse completamente racional e condizente com a realidade ou algo muito explicado, muito bem condizente, nada disso. Talvez a gente pudesse dizer aqui que a vontade, a grande vontade de sobreviver de dois seres fundidos de espécies diferentes resultou num universo atemporal só pela mera vontade exacerbada desses dois seres. Não tem muito para onde fugir, e esse final alternativo ele crava com um pouco mais de certeza algo que já era meio que esperado na versão original do mangá, que era por conta disso, né? Simplesmente os caminhos eles existindo por conta da vontade da Ymir Fritz. Depois o Zeke ele se pergunta por que a Ymir não se vingou do homem e do povo que a escravizou ao invés de servi-los. Ele começa a cogitar algumas possibilidades, né? Será que existia alguma condição para o poder dela? Na verdade, quem cogita isso é o próprio Armin. Mas eles também cogitam que talvez ela fosse incapaz de separar os próprios desejos dos desejos do seu abusador. E que talvez ela tivesse uma necessidade escondida de pertencer a algo ou alguém. Isso como foi colocado mais uma vez na versão original do mangá, né? Ela sentia, assim como foi deduzido pelo próprio Armin, ela se sentia na necessidade de se sentir conectada com as pessoas. Ela, na verdade, amava o povo dela. Ela amava dignamente o povo dela, mas ela não amava de verdade o rei Fritz daquela época. Mas, mais uma vez, é ressaltado aqui nessa versão alternativa de que talvez ela tivesse a necessidade escondida de pertencer a algo ou alguém. E isso nada mais é do que uma necessidade humana. A gente é um ser
social, a gente precisa se sentir parte de alguma coisa. Não é à toa que existem grupos de terraplanistas. Até eles querem se sentir parte de algo, se sentir parte de algo maior, de um grupo. E ele completa dizendo que no fim o Eren foi capaz de entender isso e ele não. O próprio Zeke não foi capaz de entender. Então o Eren lhe ofereceu algo que ninguém poderia dar, que era a liberdade. E nessa parte a gente tem o gancho para o Eren pequeno agora com o Eren Chad grande adulto. Aquela foi uma página da hora. E mais sobre essa página ainda, eu sinto que ela só funciona, olha só que louco, eu acho que essa página só funciona, do Erenzinho pequenininho com o Eren grandão, os dois dizendo meio que liberdade, só funciona porque a gente já tinha visto capítulos anteriores o Eren pequenininho dizendo aquilo sozinho, ou pelo menos em tese, dizendo aquilo sozinho, porque aquela página por si só teve o impacto que teve, porque era o Eren pequeno sozinho. Era para fazer o contraste total, da total destruição mundial sendo partida da inocência de um garoto que só queria a liberdade. A gente já tendo visto aquele impacto daquela cena e agora isso sendo trazido, resgatado novamente com esse capítulo mais uma vez usando essa cena, só que agora com o Eren adulto, ficou perfeito. E óbvio que esse final alternativo não seria nem cogitado a começar a ser feito se não fosse pro Eren ele continuar como um Chad que a maioria quer que ele pareça ser. E sobre o que o Zeke falou do Eren ele entender o que a Ymir ela precisava, que nada mais era do que empatia. O que o Eren na prática ele ofereceu para ela foi empatia, tanto que ele abraçou, ele disse, eu te entendo, eu sei o que você passa, sei o que, não sei o que. Ele vai seduzindo ela através da empatia e ela através disso acaba cedendo. Só que mais uma vez eu ainda acho que foi muito rápido. Por mais que tenham sido as palavras certas, ele nada mais disse do que meia dúzia de frases de impacto para Ymir ser liberta de uma escravidão de 2000 anos. Então é um negócio que não contraste, o contraste acaba ficando muito grosseiro. É muito pouco tempo para você conseguir convencer a personagem de uma escravidão que durou tanto tempo. Eu até brinco dizendo que às vezes parece que a participação da Ymir poderia ser facilmente substituída por um botão. Olha só, tipo, eu tenho que apertar um botão para ativar o estrondo, pé, e assim ativa todos os titãs das muralhas, sabe? Não seria muito diferente na prática porque, enfim, é uma brincadeira. Eu sei que é um pouco mais complexo do que isso, mas eu acho que merecia também um grau ainda maior de contexto. Depois o Eren criança ele pergunta se agora a Ymir ela está finalmente livre, e o Eren do futuro ele diz que ainda não, e que, abre aspas, é para libertar a Ymir e assim libertar a todos nós que você está aqui. Muito legal, né? Esse lance de você pegar o Eren do futuro passando uma missão pro Eren criança, mesmo que depois a gente veja, né, que o Eren criança ele não vai recobrar essas memórias naquele ponto da história, né? Ele só vai recuperar essas memórias dessa conversa toda que ele teve lá quando ele toca na mão da história. Só que aqui nesse final a gente entra numa parte complicada, que é esse final alternativo, ele alterando como funciona a questão da viagem no tempo no mangá de Shingeki no Kyojin. O meu receio é que eles não tenham tido a consciência de como exatamente funciona e tivessem achado legal colocar dessa forma, ou eles talvez tenham interpretado dessa outra forma, né? Vamos lá, vamos entender isso direito. O Eren é mostrado que viu, através da fusão dos poderes do Fundador e do Titã de Ataque, os vários futuros alternativos. E assim ele viu que para garantir uma liberdade plena, ele teria que sacrificar o mundo. Ou seja, nesse caso, a abordagem da viagem no tempo é diferente, porque no mangá original o Eren ele não tem acesso a isso que ele fez nessa versão alternativa. O que ele faz é simplesmente ver o próprio futuro. Se tivesse um outro Titã de Ataque mais adiante, né, que ele passasse o poder, ele veria o futuro daquele outro Titã, assim como ele vê o passado dos Titãs de Ataque anteriores. Mas nesse caso, o que ele está fazendo é ver todos os futuros alternativos possíveis. E isso é diferente. Nesse caso, a abordagem já seria mais parecida como foi o Doutor Estranho, vendo assim todas as bilhões de possibilidades de futuros alternativos e cravar, não, é isso. A gente precisa fazer isso para conseguir vencer. E o problema que eu vejo nessa abordagem é que você gera uma necessidade de explicar, pelo menos indiretamente, todos os outros futuros e por que eles não dariam certo. Nesse caso, em Shingeki até que funciona, né? Porque ele realmente vê aqueles futuros e pensa, cara, realmente tá dando ruim. Esse futuro dá ruim. Mas é difícil você ver
todos os milimétricos futuros e todos os detalhes que podem culminar em futuros e zilhões de futuros alternativos. Eu acho que realmente funciona um pouco melhor se você tratar da forma original que foi, que é justamente o Eren, quando ele tem acesso às memórias do futuro e ele vendo que no futuro ele destrói o mundo mesmo, ele tem a consciência de que realmente é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou precisar destruir o mundo se eu quiser garantir a liberdade e a segurança das pessoas que eu amo. Para quem tiver dúvida em relação a isso, eu expliquei bem detalhadamente, bem a fundo, no meu último vídeo que vai estar linkado no final desse, para quem quiser entender um pouquinho melhor. Mas o capítulo ele encerra com Eren dizendo pro Armin nos caminhos que ele vai continuar seguindo em frente até que todos os inimigos sejam destruídos. Eu vou dizer para vocês que esse foi um belo final que linka os dois núcleos principais, né? O núcleo, na verdade, começou com o Armin e o Zeke, eles conversando, e aí eles começam a falar da Ymir, depois eles puxam pro Eren, e depois linka com o começo, que é justamente com a conversa do Armin e o Zeke. Termina com esses dois núcleos principais, do Erenzinho criança e do Erenzinho adulto conversando, e do Armin conversando com o Zeke, todos eles agora num cenário só. Foi bem legal, eu gostei bastante desse final. Agora falando por alto das diferenças do capítulo 137 para essa versão adaptada é que, na verdade, muito da primeira parte do capítulo, da conversa entre o Zeke e o Armin, foi basicamente mantida ali, muito do diálogo foi mantido, alguns frames ali também foram repetidos, né? Eu inclusive senti falta da folhinha que o Armin ele mostra, que na verdade era uma bola de beisebol na visão do Zeke. Eu gostava daquela metáfora, eu vou dizer pra vocês que eu gostava daquela metáfora, por mais que tenha se tornado um meme, mas metade daquele capítulo foi completamente ignorado, pelo menos por enquanto eu arrotei. A gente não vê a participação dos titãs aliados dos caminhos aparecendo pra ajudar, a gente não vê o Zeke, enfim, todo o confronto que acontece depois, né? O Zeke aparecendo lá pra depois o Levi chegar e matar ele, a gente não vê o Eren ele sendo explodido, nada do tipo. E eu não sei se isso vai ser abordado nos capítulos seguintes, o que vai ser alterado, o que vai ser mantido, não tem como. Eu tenho os meus problemas com, por exemplo, a aparição do Zeke, a aparição desses titãs que ajudaram a aliança, tenho total problema com isso, e pra mim, se eles forem cortados, vai ser algo que vai simplificar um pouco as coisas. O Eren ele sendo explodido, como o Eren ele vai vencer provavelmente nessa versão adaptada, nessa versão alternativa, a explosão que ele sofre provavelmente não vai acontecer, mas em relação a isso eu não tinha muito problema, né? A impressão, na verdade, que dava em relação ao Eren ser explodido é que ele, pessoalmente, ele particularmente, parecia que não estava lutando. Ele mandava lá, junto com a Ymir, aqueles titãs para enfrentar a aliança, mas ele, particularmente, não estava se mexendo e talvez tenha gerado uma certa, frustração nas pessoas de quererem ver ele lutando pessoalmente. Tanto que depois, no capítulo final, a gente vê, né, ele na forma de Colossal realmente indo pro pau diretamente. Inclusive, um detalhe que eu tinha esquecido aqui. No capítulo original, o estrondo, ele é parado com a morte do Zeke. Eu já falei sobre isso, que não é algo que faz sentido, mas se esses tópicos aí, eles forem tocados nas próximas partes, pode ter certeza que eu vou voltar nesses tópicos pra comentar e dizer por quê. Mas já tem vídeo no canal aí falando sobre isso, já tô cansado de falar. Mas é isso, galera, enquanto tiver Shingeki, a gente vai estar fazendo vídeo aqui, então se você ainda não for inscrito, mais uma vez lembrando, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos de Shingeki que saírem aqui no canal. Beleza, galera? Até a próxima, tchau!